Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora, estamos ao vivo pelo youtube.com/UERN-TV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no programa de hoje eu tenho aqui a minha colega Joyce Sarmento. Bom dia, Joyce. Bom dia, Cauê. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, seja através do YouTube ou pela televisão. É uma honra fazer parte do programa de hoje. É um prazer te ter aqui, Joyce. E hoje nós vamos falar sobre os riscos das práticas esportivas sem acompanhamento profissional, especialmente nessa época de fim de ano, que tem muita gente que está perseguindo aquele ideal de corpo, está querendo realizar uma mudança significativa para o ano novo, né? E para isso nós trouxemos ele, que é professor e chefe do setor de esporte da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UERN, Ideraldo Santos. Bom dia, Ideraldo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todas e a todos, telespectadores do programa de pauta, é uma satisfação estar aqui na UERN TV com vocês. É muito bom ter você e tenho certeza vai contribuir muito com a conversa de hoje. Então, Ideraldo, eu queria começar aqui perguntando, quais são os riscos, os principais riscos de práticas de atividades físicas sem orientação de um profissional? Porque a gente sabe que tem muita gente sedentária que busca uma mudança de estilo de vida, né? E aí, às vezes, eles começam essa mudança de uma forma muito drástica, às vezes sem acompanhamento, que é preciso muitas vezes, né? Então, quais você diria que são os riscos? Primeiramente, eu queria dizer que o nosso corpo é um templo, né? Que foi uma criação maior, né? Uma criação divina que Deus nos deu esse tempo para que a gente pudesse cuidar bem. E a gente cuida bem onde tem profissionais, onde tem interesse de pessoas que queiram fazer o bem. E o profissional da educação física é o profissional na qual vai acompanhar todas essas mudanças. Então a gente aconselha aquelas pessoas que pensam que precisam mudar, que não conhecem ainda o seu corpo, não se aceita da forma que é. Às vezes é um corpo perfeito, é uma saúde perfeita e ainda quer mais. E a gente acredita que tudo também parte da cabeça da pessoa, né? Esse período momentâneo de verão é apenas um momento, como outro, do ano, que a gente precisa ter alguns cuidados devido às questões de diversas variáveis, vamos dizer assim, do clima, né, das vestimentas, né, do exagero alimentar, das grandes momentos de confraternizações, e a gente precisa ter aquele cuidado do dia a dia. Então, nós sabemos que a atividade física, como qualquer outra coisa, em excesso prejudica, né? E com o corpo não seria diferente. Então, é aconselhável que a gente, primeiro, conheça o que quer fazer, procure locais adequados, profissionais para acompanhar, uma orientação com pessoas capacitadas, né? Não com o senso comum, com aquela vontade própria, não custa nada. Nós temos muitas academias, nós temos muitos profissionais, nós temos a universidade, nós temos projetos na própria UERN que podem nos orientar e encaminhar isso e que levam a rotina do dia a dia, não só para esse momento. É como tomar banho, é como escovar os dentes, é como pentear o cabelo. Então, a atividade física é algo que a gente tem que começar não só no verão, ou véspera de verão, para um carnaval, mas para a vida toda. Com a criançada, com o adolescente, com o adulto, com a melhor idade, com todos. Então, Ideraldo, como a falta desse planejamento adequado para poder cumprir uma rotina ideal de exercícios físicos, e ainda mais sem acompanhamento, pode afetar a saúde de quem pratica essas atividades, assim, sem orientação profissional? Então, uma vez chegou o problema, é difícil de tratar. Então, a gente tem que evitar que esse problema chegue, concordam? Então, se a gente vai fazer uma atividade física, tem toda uma sequência, um acompanhamento prévio, né, uns exames, ir ao médico, né, solicitar uma bateria de exames, ver como é que está seu corpo, né, acompanhar algo mais, se for um nutricionista, ter uma orientação alimentar, né, e, em especial, o profissional da educação física, para lhe direcionar carga, intensidade, volume, aquilo que você quer fazer. Muitas vezes você gosta de uma modalidade ou de uma atividade, mas pela moda, em determinadas outras modalidades, você vai para aquilo, mas sem seu corpo estar preparado. Então, é ideal que você procure uma orientação de um profissional formado, qualificado e com conselho em dia. Eu acredito que a função desses orientadores sejam nutricionistas, personal trainers, pessoas que estão
à frente de atividades que ajudam a regular esse tipo de atividade, o trabalho é muito mal valorizado por algumas pessoas, sabe? Acham que podem... vou aqui fazer os meus exercícios como eu me sinto confortável, mas às vezes você está causando uma lesão a longo prazo, né? Você está se envolvendo em um problema que às vezes não tem correção. Que tipo de consequências são mais comuns em um treino mal orientado? Olha, boa colocação, isso é importante que a sociedade tenha atenção a isso. As sequelas, elas vêm de diversas formas, né? Lesão de ligamento, fadiga musculares, às vezes até excesso de peso e outras atividades de contato causam traumas maiores, né? E isso leva a crer que a gente precisa ter essa orientação nas diversas práticas, né? Porque o dia a dia a gente costuma se evoluir pensando que está bem orientado. Mas uma orientação, ela parte hoje de uma situação multidisciplinar. Hoje nós temos nos determinados locais profissionais à altura do psicólogo ao profissional de educação física, o médico, o fisioterapeuta, os terapeutas ocupacionais e muitos outros, né, que ajudam nessa formação. Então, muitas vezes eu estou bem de corpo e tal, mas eu não estou bem de cabeça, de mente, como falam. E uma coisa leva a outra. Às vezes eu treino e não evoluo, eu treino, mas não fica do jeito que eu quero e às vezes não é nem o treino, é outros fatores. Então é interessante a gente ter esse acompanhamento, né? A gente sabe que muitas vezes as condições ela encarece, né, pelos custos, mas o profissional de educação física ele pode contribuir muito, né? E é o profissional que a gente tem que procurar para essas orientações. Né? Tem a questão da hidratação, tem a questão da alimentação, né? Então cada um tem seu espaço e o seu momento para que a gente possa trabalhar para que tenha um objetivo conquistado. Pois é, Ideraldo, e é muito importante destacar também que ao ter a iniciativa de começar a fazer atividades físicas, você não pode simplesmente se guiar pelo que está mais em alta, como a gente costuma ver muito nas redes sociais, principalmente a questão das corridas, que é algo que o pessoal está muito engajado em fazer, mas muitas vezes não tem tanta prática, vai porque muitas outras pessoas estão fazendo. E, enfim, todo tipo de cuidado é um tipo de cuidado específico, mas também existem aqueles que são gerais. Então, que tipo de cuidados preventivos as pessoas devem ter ao iniciar uma rotina de exercícios? Então, primeiramente, a gente respeitar a si mesmo, respeitar os nossos limites, né? Eu acho que se eu consigo caminhar, então eu vou caminhar. Se não dá para correr tantos quilômetros que está previsto porque meu colega, meu amigo está correndo, vamos respeitar o seu limite. E para isso também eu tenho os equipamentos, um tênis adequado, uma roupa adequada, local adequado, não é sair correndo por aí, qualquer rua, qualquer praça, qualquer pista. A gente tem os espaços orientados com segurança, né? Que a gente possa ter também, tem profissionais à altura que promove essa prescrição da atividade da corrida. Mossoró tem muitos profissionais capacitados, né? Vocês procurem essas pessoas para que possa dar esse norte, né? Muitas vezes a gente vê, eu vou correr porque eu quero ir a São Silvestre. Calma, você vai chegar na São Silvestre. Você pode até ir, mas não cumpra a prova toda. Então, é tipo respeitar o seu próprio limite. E ver como é que tá coração, meus exames, minhas taxas, tudo isso para que a gente possa controlar. Porque muitas vezes você vai com essa empolgação, acontece algum problema, desestimula e não vai mais. Então, é melhor ter um processo lento, mas que tenha um futuro digno, de que acelerar e vir um problema maior e causar o que vocês falaram aqui antes. Problemas mais complicados para a saúde. Eu acho que nessa questão, autoconhecimento tem muito valor, né? E como você disse, acompanhamento psicológico é muito importante, né? Até porque você nunca sabe, vendo pessoas que estão buscando essas mudanças, especialmente como a gente disse, agora no final do ano, buscando uma mudança milagrosa de vida. Você não sabe como está a autoestima dessa pessoa, como é que essa pessoa vive consigo mesma. Então, tudo isso são fatores que influenciam, né? Afinal de contas, o corpo responde o estado da mente também, né? Existe literatura que fala até assim, o corpo fala, né? O corpo fala, a sua expressão, seu bem-estar, a sua forma de dormir, o seu sono, né? Sua alimentação, aquela qualidade de vida, o estresse de trabalho, de família, de carga, das atividades diárias, isso implica também. Então, o que a gente aconselha é que possa ter todo esse acompanhamento,
que façam avaliação. Nós temos profissionais que trabalham com avaliação física, não é só chegar na academia, eu passei no médico e tal, ele fez, sei lá, o eco, teste de esteira, isso, mas tem as anamneses nas academias, existem várias formas de avaliar para ver o seu corpo, não o corpo do outro que você querer chegar a ele. Então, cada corpo é diferenciado, como fosse geneticamente, nós somos diferentes, né? Então, nós temos que respeitar isso. Então, a gente precisa se conhecer, se respeitar, se valorizar, né? Porque muitas vezes a gente pensa que meu braço está assim, minha perna está assada, mas tem pessoas que nem assim está. Então, a gente precisa partir do princípio, o seu ponto inicial. Qual é meu ponto inicial? Eu tenho que entrar com a carga leve. Então vai ser com a carga leve, depois eu vou chegar a moderada, assim vai. E aí você vai evoluir, você vai chegar àquele corpo que você quer. E também tem que ter o controle para não exceder aquilo que você queria. Porque muitas vezes a pessoa excede e esteticamente fica com a simetria meio complicada. Então muitas vezes a gente pensa que está, porque já é um avanço, vamos dizer assim, pessoal, né? Mas se você for analisar, a estatura não está proporcional ao seu biotipo, ao seu fenótipo e tal. Tudo isso tem uma implicação. Então, a gente precisa ter os cuidados necessários. E para isso, não é só chegar no verão, não. A gente tem que colocar isso lá na escola, para as crianças brincar pensando no seu corpo, aprender, se coordenar, né? Ter essa alfabetização para que possa ir para as práticas diversas, seja modalidades coletivas, individuais, partir de um princípio futuro, já em formação, já maturado, para trabalhar com as cargas ideais, para que ele possa crescer com saúde. Essa é a verdade. Eu acho que a gente tem que buscar, primeiramente, saúde. Se a estética vem, ela vem natural. Não adianta eu estar com a estética boa sem saúde. Esse é meu ver. E a Organização Mundial de Saúde, ela prega isso, ela fala isso. E a gente precisa estar bem. Está bem para a família, está bem para o trabalho, está bem para o esporte, está bem para a night, está bem para as confraternizações. A gente precisa... Está bem para nós mesmos. Está bem para nós mesmos, né? Para poder inteirar legal. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que tudo isso destrói um pouco aquela perspectiva muito errônea, né? Que as pessoas pensam, vou virar uma pessoa mais saudável, significa vou comer pouco e fazer muito exercício. Que às vezes você vê que é o que muitas pessoas têm em mente, especialmente nesse período de ano, procurando essas mudanças, né? É complicado. Muito complicado. E até aquela questão, que tem muito aquela chamada, esporte é saúde. Mas será se é saúde o tipo de esporte que está praticando? Será que é só esporte? Será que é só esporte? Ou o esporte tem auxílio de outras coisas também? Isso, tem outros fatores que implicam que a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a gente tem que estar acompanhado, bem orientado, estar em locais que sejam profissionais, que tenha a questão da ética, que participe realmente com a preocupação com o ser humano, né? Eu acho que isso é muito interessante a se discutir, que a sociedade tem que ficar atenta. Interessantíssimo. E vamos continuar discutindo mais desses fatores e mais sobre esse assunto após um breve intervalo, certo? Não saia daí, já voltamos. E estamos de volta com o Em Pauta de hoje, certo? Falando sobre os riscos de práticas esportivas sem acompanhamento profissional, especialmente nesse período do ano, né, em que muita gente busca uma mudança de vida, mas é importante saber como buscar a mudança correta. E falando conosco, temos aqui Ideraldo Santos, certo, Joyce? Ideraldo, retomando um pouco da sua fala antes do intervalo, é muito importante as crianças crescerem com esse entendimento sobre o que é esporte e sobre a competitividade saudável, principalmente, porque acredito que é o que mais fomenta distúrbios alimentares ou então uma pressão psicológica excessiva nos atletas, essa comparação, essa competitividade, que ela é esportiva, mas ela não é saudável. Então, me diz, o que você recomendaria para quem deseja, assim, melhorar de forma saudável sem recorrer a práticas arriscadas, principalmente nesse final de ano que já está tão pertinho? Então, fico muito feliz com a pergunta e a gente tem a oportunidade de discutir isso aqui para esse público maravilhoso que está aí na sociedade esperando por resposta, porque é justamente nesse período onde a gente começa a querer, né, aprender e tem uma maior facilidade de captar as coisas. Então, a criançada, muitas vezes, ela é espelho da família, né? E quando praticante de esporte, exemplo, o pai quer que o menino já saiba jogar futebol.
a mãe que dança, tipo isso. Só que a gente precisa ter o respeito do gostar, né, daquela criança. E esse gostar, ela vai ser estimulada, primeiramente, aonde? Na creche, na escola, né? Nas primeiras perspectivas de ações que vai ser ofertado, né? As possibilidades, as vivências. Então, a gente tem um ditado que fala assim, a criança que teve acesso à praça, ao campo, ao sítio, ela é mais desenrolada no popular. E as crianças que ficam muito restritas àquele ambiente de apartamento, que não sai de casa, tal, ela tem as limitações. Então, a gente precisa que na escola seja ofertado isso, na creche, na educação infantil, para que ela possa oportunizar a si mesmo diversas ações que possam contribuir com ela, para o seu desenvolvimento. E, naturalmente, vai sendo implantada outras vivências práticas das modalidades já instituídas, com regras, com jogos, com as brincadeiras, para que ela possa ir assimilando e, quando ela tiver um poder de decisão, ela decidir. Eu estou coordenado, eu estou bem fisicamente, eu sei jogar basquete, eu sei nadar, eu sei correr, eu sei pular, eu sei saltar, eu danço, eu tenho ritmo, eu canto, eu faço o que eu quiser. Eu não quero jogar nada, eu vou fazer teatro. Porque lá eu sei me movimentar, se botarem para pular, eu vou tratar de qualquer coisa que for ofertado para mim. Então, para isso, a gente tem que dar as condições ao profissional, à estrutura escolar e aos espaços que existem bastante. Seja academia, seja eventos que mobilizam o parque, área de lazer. Então, se chega isso para a comunidade, vai facilitar um adulto saudável. E esse adulto saudável vai facilitar o quê? Um hospital, um posto de saúde menos movimentado, né? Porque não vai ter tantas sequelas lá para cuidar. Então, isso é uma cadeia que a gente precisa ver. E muitas vezes essa cadeia é interrompida e não dá oportunidade ao profissional de educação física mostrar isso. Qual é a oportunidade? É dar estrutura para ele trabalhar. Também não adianta eu botar um profissional numa praça, ou melhor, botar uma praça cheia de equipamentos e deixar as crianças se machucar, né? Então a gente precisa ter equipamentos? Sim, mas profissionais também. Então é um conjunto de coisas. Então, por exemplo, uma coisa bem prática. A gente vê alguns projetos em determinados municípios que está lá. Aquela pracinha lá, cheia de ferramentas, balanço para cá, balanço para colar, né? E a pessoa fazendo exercício errado. Você pega uma criancinha brincando, seja num parque, pulando, saltando errado, e a gente precisa fazer esse conjunto da escola, né? Ou seja, é unir forças, né? Família, escola, sociedade, para que isso possa desenvolver. E quando você faz isso, você consegue estruturar uma cidade que tenha a oportunidade de ser representada por essas pessoas. Por exemplo, se eu tiver, agora mesmo, eu vim ali de um projeto de ginástica olímpica, minha filha faz ginástica lá, e a gente vê as condições das crianças pequenininhas brincando. Então, quantas pessoas poderiam estar praticando aquilo ali? Ou seja, não ser só ali, ser em outros locais. A gente vê pessoas caminhando na rua, arriscando a vida, né? Que a gente corre esse risco. Nós temos alguns dados, né, estatísticos de acidentes que ocorrem porque nós praticamos em locais errados, não temos viabilidade para isso. Então, se a gente começa a dar uma organizada nisso, a gente começa a melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, os índices populacionais. Então, para isso, a gente não pode esquecer que também temos um problema muito grave, que é a iniciação precoce. Muitas vezes a criança, acho que é a parte da pergunta que você fez, ela é obrigada a praticar uma coisa porque o sonho daquela pessoa não foi realizado, vai realizar no filho. E aí aquela cobrança em excesso que desestimula praticamente. Por exemplo, eu tenho experiência de pessoas que queria que o filho fosse jogador, mas só que ele tocava guitarra muito bem. Talvez as bandas aí, a música tenha perdido um grande guitarrista. Tá? Por quê? Porque há uma pressão. Não, você tem que jogar tal modalidade, porque era meu sonho, eu não fui realizar. Eu queria que minha filha fosse bailarina, porque eu nunca fui bailarina. Então fica difícil, são coisas diferentes, são pessoas diferentes e oportunidades diferentes, né? E com essa questão também das gerações, dos interesses diferenciados, muda muito. E as oportunidades. Não adianta também eu botar uma pessoa para jogar determinada coisa ou praticar determinada modalidade se ela não tiver interesse, for forçada. Eu acho que o interesse tem que ser pessoal, há estudos para isso, é interessante que essa pessoa ela seja eclética, né? E que deixe que ela vá por si só,
né? Para que ela possa se conduzir dentro do trâmite legal, né? Pelas faixas etárias, né? Respeitando os limites. A gente tem um índice muito grande, que a pessoa é muito boa, até o infantil. Mas pela pressão tão grande do infantil, ele começa a ter acesso tipo, a um nível de estudo maior, a uma festinha, né? A uma balada, as amizades, o namorico começou e começa a distorcer e deixa. Por quê? Porque teve tanta pressão na infância que não está mais afim. E isso é um dado a nível até de federações, já oficiais. Não é uma coisa assim que a gente está criando, que aconteceu uma experiência de um vizinho. É estatística mesmo, nacionais. Você vê que não são só os fatores convencionais que as pessoas pensam quando pensam em saúde que estão envolvidos, né? Tem toda uma série de questões sociais e institucionais e tudo mais. Mas eu achei muito interessante quando você trouxe teatro. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou procurar uma mudança para me tornar mais saudável. Pensa imediatamente numa modalidade assim, um esporte que é mais comum no imaginário da população, sabe? Vou jogar um futebol, vou para academia, fazer um crossfit, alguma coisa assim. Mas não é só sobre isso também. Porque as pessoas podem sofrer essas mudanças de vida procurando, e o importante é que seja, interesses próprios, né? Sim. Então, acho interessante a forma como as pessoas podem transformar as vidas delas perseguindo coisas que não são tradicionalmente ligadas ao esporte. Isso é porque ali está a questão do corpo. O corpo ele tem que estar preparado para dirigir. O corpo ele tem que estar preparado para fazer uma restauração. O corpo tem que estar preparado para fazer uma cirurgia. Tá? Um exemplo, a coordenação motora fina. Então, se eu sou odontólogo, um exemplo assim, um desenho, se eu não tiver coordenação motora fina, eu vou ter alguns problemas, né? Então, são coisas que a gente busca onde? Lá na prática da atividade física, do exercício, na escola, da brincadeira, do brinquedo cantado, uma série de fatores. Então, esse corpo ele tem que estar preparado para tudo, né? E também, às vezes, o que acontece? Eu passo o dia em pé, trabalhando, se eu sou um balconista, se eu sou um cantor numa banda, se eu vou encenar, fazendo movimentos, assim, que complexos, a palavra é essa, e se eu não estiver preparado aquilo ali, eu vou ter lesões do mesmo jeito, né? Então, há questões que a gente precisa ver, que hoje está causando muito problema, né? Burnout, estresse no trabalho, né? Uma série de fatores, porque a sobrecarga no corpo está grande. E corpo e mente é aquela velha historinha, corpo sã, mente sã, ele tem que andar nisso, né? E a gente vê também que a tecnologia está trazendo isso também, os equipamentos, que também é uma forma. Hoje a gente diz, meu menino só quer estar no computador, meu menino só quer saber de games. Ei, cara, isso é games. Mas ele vai sentir o momento que ele vai ter que sair da cadeira para se fortalecer, para ele poder ganhar no game. Hoje, há grandes equipes de esportes, né, que falam, os caras têm personal, tem preparador físico, fisiologista, tudo, alimentação adequada, não é só ficar brincando de séries de brincadeiras que tem, brincadeira não, que às vezes a gente diz brincadeira, mas eles não gostam, jogos, né, que possam competir, que possam viver profissionalmente daquilo, né? Então a gente tem, na verdade, é o que eu falei no início, eu sou muito feliz por ser profissional de educação física. Uma vez eu falo muito pro pessoal da minha turma quando chega, que eu digo assim, Deus mandou um recado para vocês, está muito feliz por vocês escolherem a melhor profissão, é cuidar da maior realização dele, que foi a criação do ser humano. O menino fica assim, estão chegando na faculdade, para captar isso ainda é um pouquinho, às vezes não sente, eu vou dizer a palavra, mas quando eles caem a ficha, que começa a aprofundar no curso, ele vê que realmente é isso. O profissional de educação física, ele cuida, porque uma coisa é cuidar do corpo, outra coisa é cuidar da saúde do corpo. Já é outro pessoal isso aí. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa relação que todo mundo junto vai ter tudo bem. Vai ter a saúde boa, o corpo boa, a sociedade bem, né? O trabalho vai produzir, a nação vai crescer, e aí vai. Eu acredito nisso. E é interessante porque as pessoas, elas têm um ideal de corpo muito generalizado quando se fala de esporte. Todo mundo acha que fazendo qualquer tipo, qualquer modalidade, vai se conquistar aquele tipo de corpo considerado ideal. E muitas vezes não é assim. O senhor citou o burnout, por exemplo. E eu gostei muito de fazer essa conexão te perguntando quais tipos de exercício de baixo impacto você recomendaria para os iniciantes, para que eles não colocassem tanto estresse, tanto físico e mental? Olha, então, às vezes quando vem o físico e mental, ele vem de pressão, né? Só você decidir que quer fazer atividade física ou praticar esporte, que são duas coisas, você já está avançando, certo?
independente de qual for a modalidade, vá com orientação, vá dentro dos seus limites, certo? Mas a gente acredita que se eu já tenho alguma lesão, todo mundo procura algo que não tem impacto. Vai para as atividades aquáticas. Nós temos a natação, nós temos a hidroginástica, e outros, nós temos o pilates. E é interessante que muitas vezes faça o que você gosta. O que você fazia, que deixou de fazer há muito tempo, né? Que você já tem um lastro, um motor assim, vamos dizer, assim de muito tempo. Quantas pessoas que já jogaram futebol, por exemplo, que é uma praça que eu gosto muito, uma área que eu gosto muito, essa área do futebol, que não jogam mais, volta a jogar. Volta devagarinho, joga 5 minutos, evita contato, vai brincar. Né? Ah, mas eu gostava de voleibol porque jogar no meu joelho não está dando. Cara, vai brincar de outra forma. Brinca de espiribol, né? Brinca de o voleibol na piscina, faz algo assim. Mas as condições, eu não tenho um quadro, eu não tenho um rede, eu não tenho um bola, que é caro, vai caminhar. Agora vai caminhar, não é sair andando, fofocando, batendo papo da noite anterior, não. É concentrado, na postura, na respiração, no seu limite, na perspectiva de meta. Hoje eu vou caminhar só uma volta na praça, amanhã eu vou 2, vai com a roupa adequada, controla a hidratação disso aí. Então, chegar aqui e dizer qual é a melhor, hoje eu não diria isso, porque o melhor para mim hoje é o que você gosta. Né? Então, o que é melhor para mim talvez não seja melhor para você. Por exemplo, o trabalho de força, o trabalho na academia bem orientada, fazer uma reeducação postural, fortalecer, estruturar a musculatura e partir para a corrida, partir para o contato da bola. Tem pessoas que gostam de artes marciais, que tem a luta, né? Tem diversas formas de resgatar, fazer com o parceiro, com o filho, com a criança, tudo isso. Pedalar é algo que está muito em voga, né? A estrutura tem crescido do ciclismo. Opção é o que não falta. Que não falta, tem diversas. Agora procura a orientação do profissional naquilo ali e olha a tua saúde. Afinal de contas, não é só o interesse pessoal que sustenta, né? Você tem que fazer a coisa do jeito correto. Correto, justamente. E a empolgação, às vezes, vou caminhar. E caminha 3 horas. Aí no dia não caminha mais porque já está todo machucado. Só vale a pena perseguir a modalidade se você for sentir os resultados positivos, né? Afinal de contas. Isso. O nosso tempo está chegando ao fim, certo? Eu queria agradecer, Ideraldo, pela sua presença, pela sua contribuição na nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que o programa foi muito dinâmico, né, Joyce? Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Ideraldo. Eu tenho certeza que todo mundo que estava pensando em engajar nessa rotina de atividades físicas e esportes agora vai ter mais uma boa referência. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, fico muito feliz em ter essa pauta, isso é muito legal. E a gente aproveita aqui e convoca todos que estão ouvindo, que aproveite o momento, está saindo de férias, tem a criançada aí, as colônias de férias, para a criança começar a se envolver. E muito obrigado, viu? Estou à disposição, a Faculdade de Educação Física com certeza também, a PRAE, né, nosso departamento, acabamos agora o Juernes, estamos tentando implantar tudo isso que a gente está falando aqui para os nossos alunos e para todos os campos. Acho que isso é importante e o papel aqui da UNTV ela é fantástico. Eu fico muito feliz com isso. Quem sabe no próximo Juernes a gente transmitir com vocês, galera. Corre todo mundo. Quem sabe? Né? Obrigado. Quem sabe? Foi um grande prazer, Ideraldo, certo? O Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueça que você pode acompanhar a nossa programação e muitos outros conteúdos através do nosso canal no YouTube. E não esqueça também que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado com você. Até a próxima!